Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais esta atividade alusiva ao mês de maio, ao Dia do Enfermeiro. Nessa aqui é a terceira webinar que é coordenada pela Direção de Enfermagem do Hospital Américo Boa Vida. Trazemos como tema o papel da supervisão nas instituições de saúde. A supervisão, como diz o termo, o nome, né? Supervisão é ação ou efeito de supervisionar. Isso é fazer uma inspeção de um trabalho ou de uma tarefa que é realizada por outra pessoa. Consiste em vigiar certas atividades de modo que sejam realizadas de forma satisfatória. Quando bem implementada esta ferramenta da administração ou da gestão, é a que mais contribui para a coordenação dos recursos humanos e materiais da organização e a que mais subsídios proporciona para a avaliação dos resultados em termos de quantidade e de qualidade. Para esta atividade de hoje, trazemos como preletores o enfermeiro Zeferino Kibundo, que é coordenador da supervisão do Hospital Américo Boa Vida, o enfermeiro Lema Fernando, que é o enfermeiro-chefe do Banco de Cirurgia do Hospital Américo Boa Vida, e o enfermeiro Justino Caquata, que é supervisor e formador da nossa instituição. Passo a palavra a seguir ao enfermeiro Zeferino para nos contextualizar acerca daquilo que é a história da supervisão dentro do Hospital Américo Boa Vida. Vossa atenção. Senhora diretora de enfermagem do Hospital Américo Boa Vida, obrigado, colegas que estão aqui sentados comigo, obrigado aos internautas que atentamente estão sentados frente a um computador neste mês da enfermagem, nesta semana da enfermagem, tudo em prol do Dia Internacional do Enfermeiro. Falar da supervisão no nosso hospital tem sempre uma história de muito tempo, onde começamos com aquilo que muita gente julgava ser uma palavra pejorativa, tratava-se de ronda. O serviço de ronda, a nível dos hospitais, é um serviço que sempre funcionou, e então, ao longo dos nossos tempos, e na visão de uma das direções, da direção do Hospital Américo Boa Vida, através do seu estatuto orgânico, no artigo 44, onde fala sobre a supervisão, ela definiu a supervisão como, então, aquele elemento que tinha que estar integrado na direção da enfermagem, que contava com conta com 5 supervisores. Estes 5 supervisores, que constam no estatuto orgânico, na altura não funcionava porque o quadro de pessoal era pouco. Mas depois, a supervisão, a direção do hospital, através da direção do esforço da direção da enfermagem, conseguimos colmatar algumas situações relacionadas com o preenchimento desses. Falar da supervisão, então, é, desde os primórdios, desde a civilização, uma estrutura de trabalho tende a manter dentro do grupo um elemento responsável para direcionar, para organizar, para facilitar, comandar as atividades do grupo e avaliar, então, os seus resultados. Na prática, a enfermagem, na sua maioria, não tem realizado de forma efetiva a supervisão, devido
a forma que é adequado, que é desadequado na tomada de decisões dos superiores, das instituições, através da assistência prestada pelos outros membros. Ou seja, os supervisores ficam mais preocupados com algumas atitudes, algumas atividades que não são propriamente da enfermagem, e então chegamos ao momento de quando se trata dos assuntos próprios da enfermagem, às vezes o supervisor já se encontra muito cansado. Sendo assim, a direção do hospital, naquilo que foi sua visão, em 2017, entendeu que tinha que se formar, então, transformar um grupo de ronda para um grupo de supervisores, que era composto por 16 e em 3 turnos. Esse grupo funciona até esta data e tem apresentado bons resultados. Porque este grupo ficou dividido em 2 turnos e esses 2 turnos trabalham 24 sobre 24 horas. Ou seja, esse mesmo grupo que trabalha sobre 24 horas é composto por 2 elementos que ao longo do período vão conectando dados, vão recolhendo algumas informações e através dos nossos instrumentos são apresentados então à direção do hospital. A supervisão, para além daquilo que muita gente julgava ser apenas mero contador de números ou apresentador de números de cadáveres, é um processo educativo e contínuo, um processo que se insere dentro do grupo para além daquele lado que é educativo, também tem o lado contínuo da sua educação, ou seja, é um processo democrático, é um processo dinâmico, e ele insere todas as pessoas, todo mundo, toda a equipa, para que possam atingir os seus objetivos. Neste nosso hospital, o cargo de diretor de enfermagem, os do enfermeiro, são esses cargos que estão relacionados a esta atividade, ou seja, o primeiro supervisor, vamos falar da área da enfermagem, é a diretora ou o diretor da enfermagem. Depois, então, é que são os profissionais de enfermagem, sobretudo aqueles que conseguem ter a visão, conseguem ter aquela dinâmica de ensinar os outros. Quando o tipo de supervisor, tendo em conta aquilo que eu tentei explicar um bocadinho, nós dividimos isso em dois eixos. Ou seja, temos a supervisão geral, que funciona com base no Estatuto Orgânico, que são os 5, supervisor por área médica, supervisor por área cirúrgica dos internamentos, supervisor por área pediátrica, supervisor por área ambulatório, supervisor por área de urgência. Temos também o supervisor das áreas, que estatutariamente são esses 5 que contemplam a nossa supervisão. E temos os supervisores gerais, que são os dos turnos, que prevalecem 24 horas na nossa instituição. Desses elementos, quais são então os supervisores os elementos que podem ser supervisor? Para além daqueles supervisores que são indicados, que são nomeados pelo ministro, que são os 5, institucionalmente também a direção indica alguns supervisores que estão dentro desse quadro. O supervisor da enfermagem, os acadêmicos da enfermagem e alguns supervisores também assistenciais, aqueles que apresentam capacidade para exercerem esta mesma coisa. Destes elementos indicados, desses elementos nomeados, escolhidos, tem que ter, então, conhecimento, tem que terem habilidade, terem atitudes e tem que terem também valores. E, para além destes valores, também tem que ter experiência, porque é com base nessa experiência, com base nesses valores, nas atitudes, nas habilidades, no conhecimento, que ele consegue educar dinamicamente, consegue educar continuamente os outros profissionais. Também tem que ter disponibilidade, tendo em conta a nossa visão, a nossa missão e o nosso valor. O profissional da enfermagem deste hospital tem que ter disponibilidade. Se todo profissional tem que ter disponibilidade, o supervisor tem que ter disponibilidade muito mais acrescida.
E tem que ter, claro, capacidade de mediar conflitos. Como todo mediador, como todo supervisor, no fundo, é um líder. Ele comanda, lidera um número de pessoas, então tem que saber mediar conflitos. E também, para além de mediar conflito, tem que saber estabelecer algumas regras, algumas relações entre os profissionais. Tem que saber trabalhar em equipa, educar os colegas, ou seja, transmitir aos colegas aquele espírito de trabalhar em equipa, saber atender às demandas, saber planificar e exercer, então, a função com liderança. E, sendo assim, devido ao tipo de trabalho, às vezes, o supervisor tem, também tem que saber planificar, tem que saber organizar e executar. Quando se dá esses três vertentes, também tem que fazer avaliação para, então, ver se o que planificou, o que foi organizado, foi executado com perfeição. Algumas técnicas, que às vezes, muitas delas, nós aqui utilizamos, o supervisor deve utilizar a técnica observacional, e essa observação pode ser direta ou indireta, tem que usar análise de registros, por isso é que temos alguns modelos para registrar as ocorrências, registrar os números, registrar aquilo que é preciso, que o supervisor conseguiu encontrar ao longo da sua tarefa. E, às vezes, usamos o sistema de entrevista. Quando encontramos alguma dificuldade, alguma debilidade a um colega, então faz uma entrevista, ou então em grupo para fazer uma reunião, quando é necessário. Então, e outros elementos como a orientação, o estudo do caso e a dinâmica. Esses são alguns elementos que são descritos, mas que a maior parte delas é que nós trabalhamos com eles. Os instrumentos que nós utilizamos na instituição para avaliar algum processo de enfermagem, vimos o próprio processo em si, né, a prescrição de enfermagem, vemos os prontuários, e tem que ter um roteiro, depois os manuais dos serviços, já que esse hospital há anos já esteve inserido no sistema de qualidade, então o supervisor às vezes tem que ver esses manuais e então para conseguir avaliar os procedimentos e as suas rotinas. Ainda mesmo no exercício dessa atividade, nós às vezes encontramos muitas dificuldades. E como é que conseguimos encontrar as dificuldades no exercício dessa função de supervisão nas instituições? As dificuldades podem às vezes aparecer através da filosofia que a diretoria às vezes implementa. Se a filosofia que a diretoria implementar não for de encontro com aquilo que é a rotina, aquilo que é o roteiro do supervisor, há dificuldade de atingirmos a boa supervisão. Também temos encontrado, às vezes, a política do trabalho. Às vezes, não encontramos boas políticas para o exercício da própria função. E quando não se encontra abertura por parte de quem dirige, então a supervisão entra em dificuldade. Temos também a desmotivação na aquisição de conhecimentos de gestão. Isso é uma guerra, num sentido humórica, né? Às vezes os colegas não conseguem perceber qual é o papel verdadeiro dos supervisores, e então às vezes as pessoas ficam desmotivadas com base nisso. Depois o despreparo mesmo dos próprios enfermeiros, quem é o supervisor, o que o supervisor está aqui a fazer. E então, se os enfermeiros não estiverem preparados para os profissionais de enfermagem, se não estiverem preparados nesse sentido, também ignoram o trabalho da supervisão. E a falta de planificação dos próprios supervisores. Quando assim acontecer, também há dificuldade. E a inadequação também dos recursos. Nós falamos sobre a presença, a configuração dos supervisores por área na instituição, até aqui ainda não conseguimos completar o número exato por falta, então, por inadequação dos recursos humanos. Também, às vezes, a inadequação dos recursos físicos e financeiros. A falta também de compreensão do verdadeiro significado do supervisor. É preciso que as pessoas conheçam o verdadeiro papel do supervisor,
conheçam o verdadeiro significado do supervisor. Quando assim não o conhecerem, também entramos em dificuldade. Mas supervisão da enfermagem, onde é que nós estamos finalmente? Como é realizado? Quais são as atividades que se aproximam à nossa finalidade? Quais são as facilidades que fazem com que os enfermeiros do Américo Boa Vida, os supervisores, consigam então desempenhar a função de supervisor? E como deveria ser? O que é necessário para trabalhar de forma sistematizada? Temos aqui algumas respostas. Onde queremos chegar? Nós queremos que o processo seja sistematizado, ou seja, que o trabalho de supervisão, independente deste onde já não estamos, tem que ser sistematizado. Para ser sistematizado, os supervisores têm que ser autônomos, têm que ser bons planificadores na assistência e também aqueles que apoiam a equipe de serviço. Quando assim não acontecer, então não teremos a supervisão que se pretende. Como reflexões finais, trouxemos aqui uma equipa, uma instituição onde os supervisores são bem preparados, bem treinados, onde os outros profissionais conhecem o papel do supervisor. De uma ou de outra forma, há sempre grande reflexo na sua liderança, porque são níveis médios, a supervisão é um grupo de nível médio entre os profissionais da base e a liderança. E investir na supervisão é uma forma também de antever soluções para eventuais conflitos laborais. Quando assim acontecer, os supervisores estão aí, então, para a formação, estão aí para educar, estão aí para administrar, estão aí para liderar, e assim garante as premissas básicas para a unidade de enfermagem. Na nova ordem, o utente direciona as ações de trabalho, o supervisor deve possuir visão centrada no ser humano, perceber os profissionais como ser humano, porque eles também são clientes, chamam-se clientes internos, e são nossos colaboradores. E se assim for, deve ser tratado, aliás, a ser tratado de uma forma humanista, com respeito e dignidade, porque eles também fazem parte das ações da organização. Essa é a minha referência bibliográfica. Muito obrigado. Vamos então dar sequência. Agora sim? Dando sequência, passo a palavra ao enfermeiro Lema, vai falar da organização da supervisão. Enfermeiro Lema. Colega de Quanta Norte reportam aqui dificuldade em ouvirmos. Chefe Lema tem a palavra. Obrigado, doutora, obrigado, colega. Obrigado também àqueles que estão na linha a seguir nossas intervenções. Vou dar continuidade daquilo que o doutor Ferreira acabou de dizer, quase a mesma. Aqui, a supervisão é uma forma de gerir. A administração é um fator de desenvolvimento de cada serviço, para tirar o melhor parte possível de conhecimento e capacidade teórica e prática. É vista como algo autoritária, mas como forma de expressar ideias por ser discutido e analisado. É papel do supervisor ajudar seu supervisionado e os orientar quanto ao uso da sua habilidade da melhor maneira. Mas também estar aberto a ouvir suas ideias e trocar conhecimento com eles. Desse modo, o grupo
se desenvolve e cada integrante cresce individualmente, também criando assim um espaço de trabalho saudável. Histórico. O ato de supervisionar, apesar de não haver registro quando surgiu, se tornou evidente na Idade Média com a evolução histórica de diferentes teorias de organizações de trabalho, onde se destaca duas escolas. A primeira, a Escola Clássica de Gestão, de 1856 a 1915, para o americano Frederick Taylor, com o propósito da divisão de trabalho em dois grupos, aquele que concebe e aqueles que trabalham. A segunda escola clássica da administração geral, de 1841 a 1925, graças ao engenheiro francês Henri Fayol e Max Weber, que desenvolveram 3 ideias principais baseadas sobre 6 funções: a função intelectual, comercial, financeira, contabilidade, segurança e administrativa. Atualmente, se usamos o termo no mesmo sentido do que era na Idade Média, seria visto como acto de extrema autoridade sobre os supervisionados. No entanto, não há como negar que um supervisor possui mais experiência do que seus supervisionados. A supervisão é algo muito importante dentro das instituições de diferentes setores, pois ajuda a orientar os profissionais quando a realização dos processos que a instituição precisa. Conceito. A supervisão é o efeito de supervisionar, vigiar, fiscalizar, dirigir ou fazer a inspeção de um trabalho ou de uma tarefa realizada para uma outra pessoa. Quem supervisiona encontra-se numa posição de superioridade hierárquica, uma vez que tem capacidade ou faculdade de determinar se a ação supervisionada está ou não ser bem executada. A supervisão é bastante comum no âmbito das empresas, instituições, onde costuma existir esse posto. A importância. Portanto, a supervisão é ato de vigiar certas atividades de modo a que esta seja realizada de forma satisfatória. A importância da supervisão permite o uso racional do fator produtivo, que são o fator produtivo, que são os recursos humanos, o recurso material, o físico também facilita o trabalho de supervisão. O desafio da supervisão é lutar contra a taxa de absenteísmo, a rotatividade, a motivação e a qualidade de serviço. E como desenvolver a atividade de supervisão. O enfermeiro supervisor deve incorporar-se como um elemento pertencente ao grupo e não superior a este. Demonstrar que sua atuação requer importância como conhecimento, habilidade e atitude que permita um direcionamento correto das atividades. Competências. O supervisor deve possuir habilidade e conhecimento, auxiliar na dúvida do problema, identificar falhas nas tarefas realizadas,
ter experiência altamente comprovada, autoridade suficiente para dirigir, conhecer as tecnologias e os procedimentos, conhecer as políticas e os regulamentos da instituição, prestar conta à direção. Se for falar do conhecimento, qualidade do supervisor, ele deve possuir conhecimento mais amplo do trabalho, ter autoridade suficiente para dirigir e uma responsabilidade por as políticas, conhecer as políticas e regulamentos. O desafio aqui que temos aqui no nosso hospital é lutar com a taxa do absenteísmo, a rotatividade, a motivação dos funcionários e a qualidade de serviço. Em conclusão, atualmente, a supervisão é vista como algo não autoritário, mas como uma forma de expressar ideias para discutir, para ser discutir e orientar. O papel de supervisor é o planejamento, execução e avaliação do trabalho para promover na melhoria e crescimento da equipa. E tudo isso depende da filosofia da instituição, o objetivo e a maturidade do supervisor. Muito obrigada, Mr. Lema. Muito obrigada, enfermeiro Lema. Na sequência, vamos passar a palavra ao enfermeiro Justino Caquata, que nos vai falar sobre os campos de atuação da supervisão. Enfermeiro Caquata, por favor. Não? Está? Não, não estou a ver. Boa tarde a todos, boa tarde auditório e boa tarde diretora, excelentíssima diretora diretora de enfermagem do nosso hospital e meus colegas do país. Eu vou dar continuidade à apresentação do tema, que é campo de atuação de enfermagem. Vamos partilhar uma breve abordagem sobre esse tema. Eu acho que é um tema de nosso domínio todos, que vamos discutir sobre o campo de atuação da supervisão. Quando falamos do campo de atuação da supervisão, especificamente é o que se fala sempre. Há competências, mas já há campo de atuação. E quando vamos falar de campo de atuação, devemos, primeiro que é o que já se abordou, quem é o supervisor? E quando nós falamos do supervisor, conforme não foi já definido pela diretora no início da apresentação do nosso colega, é uma visão, tá? É um olho a mais de alguma coisa que se faz. É um modelo de gestão. Normalmente, a supervisão dentro das competências da formação entra na gestão, pode ser gestão de gestão de cuidados. E quando vamos falar de gestão de cuidados, aí não tem como não falarmos de supervisão. E, por natureza, todo profissional, por causa da competência da formação, é supervisor. Por isso,
é que quando vamos falar de supervisão, estamos a falar do profissional, da própria função que o profissional tem. Porque dentro da atuação do profissional, ele na escola aprende certas competências ou adquire certas competências, e que numa dessas competências tem a de supervisão, que entra na gestão. Mas também, quando são enquadrados numa instituição, a instituição é um ente jurídico, tem normas. Então, ele pode, através das normas regulamentadoras da instituição, normas jurídicas, delegar atividades que podem ser realizadas por um indivíduo, competência e perfil que ele define para fazer a supervisão. Por isso que, nesse sentido, nós vamos dividir a supervisão em duas partes. A supervisão é aquela que é relacionada com a formação do profissional. Que eu, como profissional, só o fato de ser um profissional, já sou supervisor, porque tenho essa competência. E a outra é aquela delegada pela instituição. Devido ao contexto, devido às adaptações, as instituições precisam manter o seu normal funcionamento 24 por 24 horas. Então, existem algumas atividades que são delegadas a um conjunto de profissionais para continuar o processo de gestão na instituição. E aí, trata-se da supervisão relacionada à instituição. Essas atividades do profissionais que têm a ver com a própria formação também fazem parte da supervisão, e as que são delegadas pelo regulamento da instituição também fazem parte da supervisão. Isso para recordar que o profissional, dentro das suas competências, quando é formado, tem competência de gestão, de prestação de cuidado, de investigação e de docência. E na de gestão é onde ele aprende a supervisão. Então, por natureza, todo profissional é supervisor. Mas também temos a outra que é delegada pela instituição. Por exemplo, aqui temos o retrato de um organograma do hospital, pode ser analógico a nosso, onde temos uma direção, e essa direção, por ser uma instituição 24 por 24 horas, tem as suas subdireções. E essas direções, muitas vezes, delegam algumas atividades para um conjunto de profissionais com o perfil definido para esses que desempenham a supervisão. Então, uma experiência que foi já partilhada por nosso colega, significa que nós temos uma equipe de supervisão que tem poderes delegados da direção do hospital, que ele atua nos 4 cantos, 5 até cantos da direção do hospital. Então, um supervisor é um gestor. Há em certos momentos que ele representa as 4 subdireções ou as direções que compõem a direção do hospital. Então, isso é delegado e é regulado. E, por exemplo, o hospital, na qual faço parte, tem um decreto que é de diário publicado na Diário da República, a primeira série 158 de 2014. Então, ele salvaguarda as funções da supervisão, não só as outras, mas tem o poder de que o indivíduo com esse perfil foi delegado as atividades e ele tem que fazê-lo com normas e com responsabilidade. Então, nós aqui já temos os dois âmbitos da supervisão. E uma é aquela nata do profissional e a outra é aquela que pode ser delegada pelas normas jurídicas da instituição a um determinado indivíduo com perfil competente para isso. Então, nesse sentido, quais são os domínios da supervisão? Quais são os campos dele de atuação? Bem, ele tem que atuar no campo da melhoria contínua da qualidade, tá? Ele tem que velar pela qualidade de serviços que são prestados na instituição. Tá? Tudo que prejudica a qualidade, tá? Não só da instituição, mas também a qualidade que é o resultado que se quer a quem vem procurar o nosso serviço. Então, tem que ser também domínio da supervisão. Atua no domínio da gestão administrativa. Tá? Gestão administrativa, exemplo. Tá? O que o nosso colega referiu é lutar para o absenteísmo na instituição, fazer cumprir as normas, elaborar procedimentos, normas. Ele também atua nesse sentido. Como também pode até não atuar na regulação, mas é o indivíduo que conhece e impõe isso aos profissionais ou aos trabalhadores daquela instituição.
Também é gestor de cuidados. Significa que na sua atuação ele participa na gestão de cuidados. E a sua função é uma parte da investigação e docência, é professor. Os problemas que ele encontra no seu campo de atuação são passíveis de investigação, são possíveis de reflexão, então é um investigador. E também na prestação de cuidados, é supervisor, mas também atua no campo da prestação de cuidados. Por isso é que aborda sempre o perfil do supervisor, porque o supervisor é tido, independentemente atualmente a visão não é essa, mas pelo perfil do supervisor, é alguém que os demais profissionais da instituição têm confiança. Então, é um indivíduo que está na prestação de cuidado. Então, são os domínios da atuação do profissional. Dessas responsabilidades todas, tem algumas atividades que ele deve fazer. Por exemplo, a atividade relacionada à responsabilidade profissional e ética legal. Então, o supervisor tem que atribuir responsabilidade aos integrantes das equipas multiprofissionais, aqueles que não sabem, né? Aqueles que não sabem ou aqueles que estão confusos com a sua responsabilidade. É responsável por isso, é responsável por isso. Porque a gestão de uma instituição com equipa multiprofissionais, muitas vezes há confusão de papéis e lá o supervisor está para atribuir responsabilidade a cada um. Tem que promover o conhecimento das normas jurídicas da instituição e não só. Tá? Instituições grandes, por exemplo, os hospitais de referência de terceiro nível, têm muitas normas regulamentadoras. E muitos profissionais nem conhecem as normas que regulam o funcionamento da sua instituição. Tá? E às vezes agem sem a observância dessas normas. Por isso, é papel do supervisor promover o conhecimento dessas normas jurídicas da instituição. Também tem que incentivar os profissionais a primeiro pela observância dos aspectos éticos. Claro que na atuação, o profissional tem o seu conhecimento, mas tem que observar os aspectos éticos, que são os que ditam a conduta do profissional. Quando não são observados, então aparece o supervisor para que se incentive a observância dos aspectos éticos na nossa prática cotidiana como profissional. Em relação a algumas atividades relacionadas à gestão, o supervisor tem que participar na gestão de cuidados, tem que optimizar a resposta do doente, cliente, em articulação com a equipa multiprofissional, que ele está atento, né, como é que está gerido os cuidados de um doente, de um cliente na nossa instituição, em relação com a equipa multiprofissional. Tem que adaptar a liderança e gestão de recursos às situações e ao contexto, visando a optimização da qualidade. O objetivo é qualidade. Então, há no momento que ele tem que adaptar a liderança e gestão dos recursos humanos. Isso aconteceu muito, por exemplo, nas nossas instituições, onde muitas vezes temos que ter um doente com Covid positivo e que não pode ser misturado, então tem que gerir até que se adapte para não prejudicar a qualidade dos cuidados. Tem que ter a capacidade de reagir perante situações imprevistas e complexas, tá? Direcionando-as às suas especialidades, não só. Então, são situações que devem ser dominadas pelo supervisor, porque é uma entidade jurídica que tem essa competência. Tem que promover a facilitação, tem que facilitar a comunicação entre pares, entre membros da equipa multiprofissional de forma clara. Tem que promover que haja continuidade dos cuidados. Os cuidados não podem ser quebrados só por troca de profissionais. Você que tem que lutar que não haja pontualidade, não haja absenteísmo nas unidades. E tem que promover a comunicação consistente de informação relevante, correta e compreensível. Tem que promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos integrantes da equipa multiprofissional. Então, tem muitas atividades. Como promover, por exemplo? Tá? Identificar comportamentos que são passíveis de formação, são passíveis de atribuição de responsabilidade. Tá? Então, são, dentre várias atividades, são essas que são
realizada pelo supervisor. Ok. Também, que é uma das principais atividades que é conhecida, muita gente só conhece que o supervisor é fiscalizador, mas não é só. Também tem que fiscalizar e incentivar os profissionais da instituição a utilizar os modelos e normas da instituição. Muitas vezes a instituição elabora normas, institui modelos, mas os profissionais não querem usar. Então, é papel do profissional, do supervisor, fiscalizar se estão a ser cumpridas as normas e os modelos utilizados na instituição e incentivar os que eles utilizam. Tá? Alocar e movimentar o pessoal da instituição segundo as necessidades do contexto. Então, são várias atividades que são relacionadas à gestão da instituição, e não só. Então, em conclusão, as atribuições, os campos de atuação do profissional supervisor, primeiro, tem a ver com a sua formação profissional, mas depois também tem a ver com a norma regulamentora da instituição. Então, como profissional, já é supervisor. Mas quando chega à instituição, a norma regulamentar, tá? E atribui responsabilidades que lhe dão mais competências para realizar determinadas atividades que vão fazer com que se mantenha a qualidade, se mantenha um funcionamento permanente da instituição e que não haja prejuízo da qualidade da prestação de cuidados. Em resumo, essa apresentação e essa partilha de conhecimento, eu acho que o outro lado tem sugestões também, pode ter também algumas dúvidas e assim vamos abordar o tema. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada, enfermeiro Justino. Muito obrigada, preletores, ao chefe Zeferino, ao chefe Lema. Ficamos aqui com a ideia do que é uma supervisão na contextualização feita pelo enfermeiro Zeferino. Fez-nos lembrar os tempos de ronda, que era assim chamado profissional supervisor desta casa. Saímos do pacote ronda, onde o enfermeiro supervisor tinha a missão de simplesmente levantar os dados da instituição, o número de doentes, o número de cadáveres, não interferia muito na qualidade dos cuidados prestados aos doentes, na qualidade da assistência oferecida ao doente, e até passarmos à atual fase em que o supervisor tem um valor acrescido, tem uma responsabilidade dentro do nosso hospital. Chamou minha atenção aqui a palavra-chave apresentada pelo enfermeiro Zeferino, que, desmistificando, tem a ver com as competências do supervisor, que passam pelo conhecimento, habilidades, atitudes, valores e experiência, porque o supervisor é o profissional que tem o dever e a obrigação de coordenar toda uma atividade da organização. No caso da América Boa Vida não é diferente. O nosso supervisor é aquele que vai mesmo unir o trabalho das equipas todas. Disse também que o supervisor deve ter capacidade de mediar conflitos, deve ser aquele que exerce liderança, deve trabalhar em equipa, deve saber planificar a atividade do hospital. Foi-nos dito aqui também que as técnicas utilizadas, no caso do Hospital América Boa Vida, para o ato da supervisão, tem sido a observação direta, no caso os processos, a assistência prestada, aos cuidados de enfermagem oferecidos aos pacientes, a análise dos registros, isso é o processo de enfermagem, a demonstração, porque afinal o profissional supervisor também é um agente de formação e educação, orientação em caso de problemas, apresentar soluções
e dinâmicas de grupo que passam muitas vezes pela redimensionação dos recursos humanos. Disse-nos também que as grandes dificuldades passam pela filosofia da instituição, a inadequação dos recursos humanos, a falta de compreensão das equipes quanto ao verdadeiro papel do supervisor, que não é o peixinhas, como se tem dito na gíria, né? Como disse aí nos corredores, o supervisor não é nosso peixinho, não é aquela pessoa que só vai queixar, mas sim aquele elemento que nos traz soluções. O enfermeiro Lema trouxe-nos aqui a supervisão com uma história, conseguimos perceber que não é uma componente da administração nova, já vem surgindo desde a Idade Média, falou aqui das teorias do Frederick Taylor, dividiu em dois grandes grupos, os que concebem o trabalho e os que exercem ou fazem o trabalho, e Max Weber que trouxe então as 6 funções da supervisão, que passava mais por empresas, comercializar, fiscalizar e tudo mais. Quanto aos campos de atuação, o enfermeiro Justino nos fez aqui uma retrospectiva mais acadêmica, muito conceitual, falou-nos do papel do supervisor na gestão, né? Que é neste campo de ação que o enfermeiro exerce a ação de supervisionar, que tem como objetivo a melhoria da qualidade dos cuidados prestados, da gestão dos recursos humanos. É responsabilidade do profissional supervisor atribuir responsabilidades aos integrantes da equipa, já falando dentro do contexto hospital, existem aquela equipa multidisciplinar e é realmente a obrigação do supervisor fazer aí a coordenação da atividade, promover o conhecimento da cultura jurídica do hospital, promover a continuidade dos cuidados oferecidos aos nossos utentes, fiscalizar e incentivar os profissionais da instituição a cumprirem com aquilo que são as normas e rotinas internas da instituição. Acredito que se eu conseguir fazer esse rescaldo, o pessoal do outro lado tem mais ainda. Tenho aqui anotado uma questão colocada pelo nosso diretor clínico, Dr. Cordeiro Alves, que pergunta o seguinte: já se reconhece o modelo universal de supervisão ou esta atividade como instrumento de gestão se adapta aos objetivos da organização? Eu vou passar aqui para os preletores. Já se reconhece o modelo universal de supervisão ou esta atividade como instrumento de gestão se adapta aos objetivos da organização? Faz favor. Bem, mais uma vez, obrigado, diretora. Obrigado, Dr. Cordeiro, pela sua presença mais uma vez. De facto, de uma forma humórica, ficamos a pensar que o Dr. Cordeiro, antes de ser médico, esteve numa escola de enfermagem, possivelmente. Mas muito obrigado. Muito obrigado. Bem, na verdade, falar em um instrumento universal, acho que com base nessa abordagem que nós fizemos, as organizações, como é um elemento para a gestão, as organizações adaptam-se a esses elementos que nós aqui afloramos, e então consegue-se fazer de uma forma mais concisa um instrumento para a gestão. Ou seja, os elementos que nós aqui citamos são os elementos que podem estar num documento de gestão. Nós, por exemplo, temos o nosso, da instituição, que também já é partilhada por muitas instituições dessa nossa cidade, instituições de terceiro nível, que, de facto, mesmo não estando excelentemente bom o nosso modelo, mas já se adapta o objetivo da nossa instituição. Ou seja, se a instituição traçou objetivos e a supervisão, na altura, naquele contexto, conseguir fazer esse instrumento, a nosso ver, acho que esse instrumento talvez podemos nos adaptar às novas realidades, porque há alguns elementos que antes trabalhávamos com ele no tempo em que era ronda, né?
depois de muitas abordagens, tivemos que retirar aqueles elementos que eram apenas ronda, e então tínhamos que fazer agora no contexto mesmo da supervisão. Ou seja, agora é um desafio, né? É um desafio para nós, para todos os profissionais de enfermagem, realçando aqui o que o colega Justino falou, todo profissional de enfermagem, depois da nossa formação, saímos das escolas com essa componente também de gestor. E quem é gestor tem que ser supervisor. E então, nós vamos ter que unir mais outros esforços, tentarmos nos apegar nestes instrumentos todos que nós aqui acabamos de aflorar, para então vermos se este é nosso modelo, que está no Hospital Américo da Vida, e também já partilhar com outras instituições, se é adequado aos objetivos da instituição. Não, primeiro nós é adequado. Agora, é preciso que vamos partilhar conhecimento com outros profissionais, com outros colegas, para ver se podemos, então, talvez melhorar este modelo. Agora, há uma questão também que o Dr. Cordeiro falou, sobre a inserção, ou seja, o papel do supervisor, né? O papel do supervisor na manutenção de saúde sobre os utentes e familiares. Tem uma segunda antes. Segunda antes. O Dr. Cordeiro também pergunta se há uma necessidade de elaborar referenciais de competência para os supervisores. Há uma necessidade de termos um respaldo daquilo que são as competências do supervisor dentro da unidade do hospitalar? Sim, eu acho que talvez saltei, mas esse que eu falei. Porque é importante que se faça. Eu acho que essa é uma contribuição. Né? Sim, é contribuição. É contribuição. Eu acho que é uma contribuição do doutor, que ele diz que temos que elaborar referenciais de competência para o supervisor. Eu acho que sim. É contribuição. Sim, contribuição. Nós temos que ter, por isso é que eu disse... Pronto. Por isso é que eu disse que vamos ter que trabalhar todos para ver até que ponto é que vamos melhorar o nosso instrumento de gestão da supervisão. Agora, quando a humanização, acho que nós já temos feito o mínimo, né? Já temos feito muito, porque os supervisores são chamados muitas vezes para intervir nisto, tanto nos doentes como nos familiares. Temos feito o mínimo, é preciso, do lado da humanização é preciso mais trabalho, mas temos feito o mínimo, e na medida em que o tempo vai indo, vamos aprendendo ao longo do tempo, já que o próprio processo, a própria supervisão é um processo ao longo do tempo, para ver até que ponto é que nós vamos chegar e atingirmos a excelência. Também, agora, a pergunta é assim, em que momento se deu a transição do nosso hospital, o aspecto da ronda para a supervisão e quais foram os elementos incorporados para evidenciar o atual sistema? Doutor, eu não vou monopolizar o assunto, mas sei que nós transitamos em 2017. Transitamos de ronda para a supervisão em 2017. Recordamos que fomos chamados para formar um grupo, é aquilo que eu falei na minha abordagem, para formar um grupo que tinham que se inserir apenas na supervisão. Ou seja, antes, quem fazia ronda eram os enfermeiros-chefes e seus colaboradores, os seus coadjutores. Mas que aquilo era uma tarefa muito difícil para os supervisores, para os enfermeiros-chefes, porque trabalhava-se de manhã até no outro dia, às 15, 16 horas. Depois entramos numa situação de não remuneração, e então havia muita desmotivação por parte dos enfermeiros que faziam essa tarefa. Mas foi uma boa visão da direção na altura, que entendeu desassociar os enfermeiros-chefes do trabalho, do desafio que nós tínhamos. Era o desafio mesmo da equipa da supervisão apenas do hospital. Fomos chamados e então tentamos formar esse grupo. No início, foi difícil conseguirmos isto, porque os colegas, os enfermeiros-chefes, às vezes, para entregarem, assim o termo, um profissional para que fosse a supervisão, foi um bocadinho difícil, porque todo mundo também fomos apanhados de surpresa. Não sabíamos quem é o supervisor que pode estar, quem é o profissional que pode estar naquele grupo. Mas depois, à medida em que o tempo ia, demos conta que era preciso mesmo
supervisor, aquele enfermeiro, sobretudo, que tinha o diploma de enfermeiro, aquele que, às vezes, por razões acadêmicas, estava a estudar. E então, hoje por hoje, já vemos que o grupo de profissionais, naquilo que era na antiga versão, estamos a deixar. Daqui para adiante, o desafio é este, e provavelmente teremos, então, uma equipa brilhante de supervisores com base nos nossos acadêmicos, com base nos nossos estudantes, com base nos nossos profissionais que aqui temos. Não sei se consegui. Justino, se tem alguma coisa, chefe Lema. Sim, O enfermeiro Justino partilhasse a sua experiência como supervisor na segunda questão do Dr. Cordeiro. Tem a ver um pouquinho com o papel da supervisão na humanização em saúde, aquela relação família, utente, equipa de serviço. Na verdade, é uma questão muito difícil, complexa, mas eu acho que é possível. Primeiro, eu acho que vão dar não sei se é parabenizar, sei o quê, as questões que foram abordadas que foram colocadas pelo Dr. Cordeiro, porque são questões de reflexão, e também outra que é a contribuição, que diz aqui que temos que elaborar referenciais de competência para o supervisor. Eu acho que estou pleno de acordo, isso é um objetivo futuro, tá? E é muito bom para isso. Estou reforçado na mim que a supervisão, na verdade, temos uma ideia de que é uma supervisão, mas como um instrumento de gestão pode se adaptar aos objetivos das organizações. Um exemplo é essa que nós transitamos do Ronda para a supervisão. Porque tem uma outra questão, por exemplo, que não se abordou, que o chefe Zeferino ele domina muito bem, mas não se abordou. É, por exemplo, o critério de supervisão. Antigamente, qualquer um podia fazer supervisão. Mas o que é que nós começamos a perceber? É que quando o supervisor não tem muita habilidade de comunicação, a idoneidade também moral, porque o enfermeiro tem que ser um modelo. Então, começamos a perceber que o papel do supervisor começava a ser ter conflito. Então, comecei a definir que um dos critérios é, por exemplo, ter a formação acadêmica que garante que no processo de prestação de cuidados lhe dá competência para, por exemplo, prestar cuidado, para a comunicação. Então, esse é um dos critérios. E eu acho que isso pode se adaptar, e cada dia que nós vamos avançar, as dinâmicas da instituição nos obrigam a mudar a melhorar. E a outra é o papel da supervisão em relação com os utentes e os seus familiares. Bem, como experiência na minha prática, eu acho que esse é um dos papéis muito importantes, porque, primeiro, medeia a relação de conflito entre os profissionais e a população, que é o usuário da unidade hospitalar. E muitas vezes nós temos duas visões. Uma visão é a visão da população, que eles acham que todos os seus problemas podem ser crônicos ou agudos, mesmo que os outros todos não conseguiram, a unidade hospitalar tem que resolver. E às vezes essa demanda, essa visão que os familiares trazem de fora para o hospital, às vezes traz conflito. E aí, às vezes, surgem muitas reclamações, e aqui está o papel do supervisor, de esclarecer situações dessas para tentar enquadrar o familiar no contexto da unidade hospitalar e fazer perceber qual é o papel do hospital, o que o hospital faz para a pessoa que procura os nossos serviços. É um papel difícil, mas é o que temos que fazer. Tá? E, não, na verdade, só o hospital não consegue, tem que ser mais alargado aos médias, etc. Mas temos que ter esse papel e garantir que haja humanização. Eu acho que se nós velarmos pelas normas, o nosso comportamento, a nossa responsabilidade, eu acho que vamos chegar a melhorar nesse campo. E a outra, talvez... acho que esse não. Eu tenho aqui agora a pergunta do Dr. Mikanda, nosso eterno supervisor também, que faz a seguinte questão.
Gostaria de saber quais os indicadores traçados para garantir uma qualidade de assistência nas urgências. Equipa de preletores. Quais os indicadores traçados para se garantir uma boa qualidade de assistência nas nossas urgências? Na nossa urgência. Bem, obrigado, obrigado, diretora. Obrigado, doutor Micano. A diretora já falou que estamos a falar com um médico, por sinal, um enfermeiro, e agora despido de médico, provavelmente, que conhece bem o que é isso, supervisão, porque participou também naquilo que é formação deste grupo, primeiro grupo. Na altura estudante da medicina já, mas como já era licenciado em enfermagem, então também ficou selecionado para isso. Na verdade, nós ainda não definimos propriamente indicadores de qualidade nas urgências. É um desafio, porque também foi recentemente nomeado a diretora, a supervisora para a área de urgência. Ela está a traçar alguns indicadores que depois, então, serão entregues à direção para, provavelmente, ser o desafio da supervisão quando estamos a fazer, quando os supervisores passam pelas urgências do nosso hospital. Até aqui ainda não temos nenhuma referência sobre os indicadores de qualidade que já estamos a seguir, mas provavelmente numa outra ocasião poderemos debruçar sobre esse assunto. Só para reforçarmos, formalmente não existe um instrumento que nos leve a ter aqui uma avaliação dos indicadores de qualidade, mas implicitamente, dentro da equipe, ela incide na avaliação daquilo que é a taxa de ocupação das urgências, o intervalo de substituição dos doentes. Não se aplica aqui a rentabilidade de uma instituição pública, mas a satisfação do paciente, a avaliação da produtividade clínica passa por estes pontos todos. Quanto à equipe de enfermagem, passa pela qualidade da higiene do próprio doente, a presença de flebites, a extubação das sondas, o risco de queda que os doentes possam apresentar. Não existe aqui um documento formal, mas são aspectos que a equipe da supervisão tem que ter em conta naquilo que é a avaliação da qualidade prestada aos nossos doentes. Não sei se algum preletor quer comentar esta parte. Sim, chefe Lema. O modelo que se usa, que posso falar aqui da supervisão, é mesmo o modelo universal, mas há uma dependência. Nós sabemos que esse hospital é um hospital escola. Tem nossa filosofia e tem nossos objetivos. E falar da humanização, não sei. Aqui no América já fizemos várias formações de humanização. Sei que cada um está consciente daquilo que ele faz aqui e da posição que ele deve ter. Mas, do outro lado, os utentes que vêm, qual é o comportamento deles? E como eles implementar também? Aonde que está o problema? Porque pode explicar de qualquer maneira, eles não entendem. Não entendem. Aquela escola da triagem, para eles, não significa nada. Aonde que está nosso problema maior? Sim.
Temos aqui mais duas questões. Aqui o senhor Henrique Alberto coloca a seguinte questão: que difere um supervisor de um superintendente hospitalar? Obrigado, colega Henrique Alberto. Henriqueta. Henriqueta, muito obrigado, Henriqueta. Está a ser batizado. A personalidade, na altura administrativa, na enfermagem, chamada superintendente, na altura, era aquela mesmo que foi substituída hoje pelos supervisores, na minha abordagem, supervisores das áreas. Supervisores das áreas médicas, áreas cirúrgicas, supervisores das urgências, supervisores de internamento, supervisor pediátrico. Hoje por hoje, o trabalho que os superintendentes na altura faziam está agora entregue aos supervisores da área. Claramente que não há diferença, talvez mudou-se o nome, porque na altura também havia mesmo esse mesmo número de superintendentes. Para algumas instituições havia 3, algumas instituições havia 4, e em outras, então, havia mesmo as 5, independentemente do estatuto orgânico de cada hospital. Eu não sei se a colega Henriqueta... É o doutor Pascoal Ouvido. Ok. Na verdade, é o doutor Pascoal Ouvido que colocou a questão. Está aqui rotulado de Henriqueta. Henriqueta, muito obrigado. Tá bem. Obrigado, doutor Pascoal. Está também aqui colocada a questão do enfermeiro Mateus Cananga. Pergunta quais os principais indicadores que o enfermeiro deve apresentar para o exercício da supervisão. Acho que são os requisitos. Eu acho que estava a perceber também assim. Requisitos para ser supervisor. Requisitos. Ele diz assim: quais são os indicadores, os principais indicadores que o enfermeiro deve apresentar para o exercício da supervisão? Dá-me a entender que são os requisitos na prática da supervisão. Bem, eu acho que eu também percebi, essa percepção da diretora também é minha, porque eu estava a fazer confusão com a questão que já foi, sim, que foi colocada pelo doutor Micano. Requisito apresentar. Sim, mas, enfermeiro Mateus, se for o requisito para exercer a supervisão, são vários requisitos, mas vamos definir aqueles que, por exemplo, a nossa instituição utiliza. Um dos requisitos que a instituição utiliza é a idoneidade moral. Idoneidade moral o quê? Você não pode ser aquele que vai supervisionar a pontualidade quando você não é pontual. Então, esse é um requisito. Tens que ter idoneidade moral. Então, o teu trajeto profissional já identifica a idoneidade moral naquilo que você já é. Por exemplo, tem que ter idoneidade, por exemplo, tem que ter alguém que tem uma experiência de prestação de cuidado. Porque se não tem experiência na prestação de cuidado, você não tem como auxiliar alguém que está na prestação de cuidado. O supervisor também é um prestador de cuidado. Então, esse é um requisito que diz ter a idoneidade moral. Então, esse é um dos requisitos. Outro requisito é o comprometimento. Comprometimento com a instituição e a sua disponibilidade. Porque se não tem disponibilidade para isso, isso tudo até se resume mesmo na idoneidade moral. Se não tem compromisso em exercer a supervisão, não pode ser a supervisão, até mesmo que você tenha essa vontade de ser. Porque você é um modelo, você tem que produzir resultados, tem que demonstrar indicador. E vamos lá supor, por exemplo, a nossa instituição, a supervisão representa a direção do hospital. Imagine alguém que tem um comportamento indecoroso representar um diretor-geral, representar um diretor clínico, representar a diretora de enfermagem. Não pode ser. Então, são critérios que devem ser definidos quando? A formação acadêmica também é um dos critérios, embora não é assim 100%, mas para a supervisão
precisa ser uma formação que garanta o exercício da supervisão. E além da formação, a experiência, tá? A tua experiência profissional nos campos de atuação que são mais pendentes no hospital. A comunicação. Tá? Depois, além disso, nós dissemos que o supervisor é professor. Então, tens que ter competência de professor, tá? Porque você vai ter que ensinar. Então, dentre são vários requisitos, que acho que aqui os meus colegas de painel, a nossa diretora vai reforçar, mas são esses requisitos que são indicadores para se exercer a profissão de supervisão. Pois, eu acho que o colega Justino rematou tudo, porque nas nossas abordagens falamos de competências. E para a nossa instituição, eu não sei se o colega é da nossa instituição, às vezes muita gente pergunta-se, né, sobre esse supervisor. Mas as competências, aquilo que o colega Justino falou, é o essencial. Adicionado, nós já falamos isso tudo, adicionado a chave, a palavra-chave, que antes era o chá, né? Que antes era só conhecimento, habilidades e atitude. Agora é chave porque tem que englobar também já os valores, aqueles que o doutor Justino falou há bocadinho, e a experiência. Quer dizer que a primeira coisa é a chave para abrir a porta. O supervisor tem que ter a chave. Sem a chave, ainda que ele tiver os outros elementos na sua trajetória, sem a chave, automaticamente é ligeiramente barrado para ser supervisor. Ele tem a chave e tem os outros elementos que o doutor Justino agora que aflorou, então é selecionado para a supervisão. Para a nossa instituição, já como é que eu digo? Já é um facto, porque naquilo que era o primeiro grupo que eu aqui falei sobre 2017, a maior parte daqueles de 2017 já estão a ser excluídos desse grupo, porque tem que permanecer mesmo aqueles que têm essas competências que aqui o doutor Justino aflorou. Eu acho que tentamos dar o essencial para o colega. Obrigado. Fazendo aqui um rescaldo à questão colocada pelo enfermeiro Matheus Cananga, basta olharmos para aquela palavra-chave apresentada pelo enfermeiro Zeferino, que vai falar do conhecimento, da habilidade, da atitude, dos valores, da experiência. Aí conseguimos enquadrar realmente que perfil profissional vamos colocar na equipa de supervisão. Quem é que deve exercer a supervisão? É o enfermeiro que tem que ter conhecimento, deve ter domínio da habilidade técnica, tem que ter uma atitude, postura crítica, alguém que possa analisar e dar resposta a soluções rápidas a fenômenos ou situações que possam acontecer dentro da instituição. Tem que ter valores morais e idoneidade, o Justino falou aqui muito bem. Vai ser alguém de referência, uma ponte entre o ambiente externo, que é o nosso ambiente, a família, e o ambiente interno, que é a equipe que estiver a trabalhar. Tem de ser um profissional dotado de alguma experiência, porque também é um agente da formação. Se tem a obrigação de demonstrar, corrigir, ele para fazer essa correção ou então fazer alguma retificação de alguma situação errada que possa encontrar, precisa estar munido de alguma experiência, alguma bagagem para poder exercer então essa função de supervisor. Dito que até aqui conseguimos chegar à questão colocada pelo enfermeiro Matheus Cananga, temos aqui uma sugestão, uma contribuição do nosso diretor clínico, doutor Cungueiro. Eu fiz um insulto aí direito. E ele diz assim, a atividade de supervisão deve ser protocolada para que não hajam desarticulações na atuação entre os diversos atores. Porque, de outra forma, ficamos com a sensação de que a supervisão é uma atividade episódica. O que se pretende é que, mudando os atores da supervisão, não se notem incumprimentos das tarefas. Algum quer comentar essa afirmação, essa contribuição do Dr. Cordeiro?
se não tem incumprimento. O incumprimento. Se mudarmos o supervisor, não vamos ter incumprimento de tarefa. Sim, eu estou de acordo, porque o que se... a vantagem de protocolar as atividades da supervisão são mesmo essas. O que acontece? Se não se protocola, provavelmente a atividade de um difere do outro. E isso dá a sensação de não coerência entre eles. Então, embora já temos algum protocolo, tá? Pode se reforçar mais o protocolo, porque nós já, por exemplo, a nossa equipe de supervisão já tem um modelo que se cumpre, que independentemente de outras atividades, aquele modelo da instituição deve ser obedecido. Mas outros aspectos que devem ser protocolados são sempre bem-vindos, porque isso faz com que a visão do trabalho seja para nós todos iguais. Eu acho que esse é o caminho. Obrigada, enfermeiro Justino. Temos aqui mais uma vez o doutor Mikanda, que questiona qual é a opinião dos preletores relacionada ao tema auditoria de enfermagem versus supervisão de enfermagem. Preletores, faz favor. Bem, com base nessa questão, né, que foi colocada pelo Dr. Mikanda, auditoria de enfermagem versus supervisão de enfermagem, a nossa opinião. Primeiro, e até que, se não me recordo, nós já tínhamos essa discussão se a secção de supervisão e enfermagem seria chamada supervisão e auditoria e supervisão. Porque muitas atividades da supervisão que são realizadas, há momentos que vão à auditoria. Só que a auditoria deve ser... Tem processos, né? Tem processos, tem etapas e tem objetivos. Então, a auditoria até pode ser feita pela equipe de supervisão, mas é uma atividade que deve ser da direção do hospital, porque ela obedece processos e obedece resultados, e esses resultados devem ser analisados, refletidos pelos membros da direção. Então, nas nossas atividades, podemos incorporar em alguns momentos auditoria, mas em situações específicas. Mas a própria supervisão, ela própria, não sei se incluímos nisso como auditoria de enfermagem. Seria. Então, eu acho que provavelmente o chefe Zeferino tem mais opinião nisso, o diretor. Eu acho que sim, a diretora depois vai tentar dar uma chega também. Mas é assim, doutor Mikanda, aliás, doutor Mikanda não, desculpa. Nós já tivemos auditoria de enfermagem e havia um grupo mesmo de auditores. Existem auditores de enfermagem e como o nosso processo é de 5 anos, 5, 6 anos ainda, a supervisão está a caminhar naquilo que é supervisão mesmo. E acho que naquilo também que era objetivo da instituição, na altura, para a obtenção da acreditação, do certificado de acreditação, tivemos a formação também de formadores, aliás, de auditores. Pois, depois da avaliação dos auditores, depois da formação dos auditores, provavelmente não, porque eles faziam auditoria dos processos. Aquilo que a supervisão faz, de avaliação dos processos, a chamada de atenção dos colegas, é mesmo o trabalho ainda da supervisão. Claro que aquilo que o doutor Justino falou, independentemente do desafio da instituição, os auditores, os supervisores, quando assim forem chamados para fazer uma auditoria aos processos, mas dentro daquilo que o doutor Justino falou, claramente que os supervisores têm que aparecerem para fazer, às vezes, essa avaliação dos processos de enfermagem. Mas há mesmo diferença entre a supervisão da enfermagem, essa que nós hoje afloramos, e em relação à auditoria dos processos de enfermagem propriamente dito. Nós também fizemos auditoria nos processos, mas não é daquela forma, talvez que algumas pessoas, aliás, o doutor Mikanda esteja aqui a falar, mas nós fizemos o mínimo daquilo que é preciso fazer como supervisor. Não sei se fizemos entender, doutor Mikanda. Mas também temos aqui o colega
Mateus? Graças. Ficou aqui a opinião dos nossos supervisores relacionada à questão da auditoria de enfermagem versus supervisão de enfermagem, que são dois elementos diferentes. Acredito eu que a auditoria, em algum momento, faz parte de um processo de supervisão. A supervisão é um processo mais contínuo, no caso do Hospital Américo Boa Vida, e a auditoria, nós teríamos que definir períodos para fazer essa audição, essa auditoria, que não é o caso. De momento, os nossos colegas fazem mesmo supervisão de enfermagem. Tem aqui uma contribuição, não consigo visualizar o nome. Não. Diz assim, de fato... Enfermeira Lourdes diz, de facto, é uma mais-valia a implementação do supervisor no início. Houve muito choque com os outros enfermeiros, porque não sabiam qual é o verdadeiro papel do supervisor. Hoje já se sabe qual é a importância desses profissionais e o comprometimento que têm com a qualidade da assistência. Muito obrigada, Lourdes Lutonda. Alguém quer opinar essa contribuição da Lourdes? No princípio, nos davam vários nomes. O pessoal que marca falta já está a vir aí, BPC está a vir aí, cuidado. Todos esses nomes que nos davam, mas já saiu lá na supervisão, mas hoje estou vendo que cada um está a respeitar o supervisor quando passa, chama, se não estava lá ou estava no outro serviço, vem à procura para saber por que o supervisor passou. Se não assinou, não assinei, estava no serviço X. Senão, no princípio, não foi fácil. Não foi mesmo fácil. Esse enfermeiro que está a seguir, que conseguia me falar, se a Américo Boa Vida não levou tal hospital, é vocês que vão levar. Pois é, passamos a fase dos insumos ao supervisor, né? O fiscal, queixinhas. Graças a Deus. Já que eu tenho aqui na equipa dos proletores, funcionários que até já foram aos supervisores de área, eu vou aqui colocar uma pergunta que tem sido muitas vezes colocada pelos enfermeiros do Hospital Américo Boa Vida. A chefe colocamos os supervisores. Qual é a principal diferença entre o supervisor da coordenação da supervisão e o supervisor de área? Lanço essa para os colegas, para eleição. Ok, mas antes eu quero só mais reforçar um pouco sobre a contribuição da enfermeira Lourdes. Na verdade, não visualizei aqui. Que o que acontece? Provavelmente agora há um reconhecimento porque já começou a se atribuir responsabilidade. O papel da supervisão foi atribuir responsabilidades. E lutar um pouco pela justiça profissional, porque muitas vezes é um processo de educação em que não havia aquele sentido de responsabilidade, aquele sentido de solidariedade. Também ninguém tinha, ninguém não. Havia pouco comprometimento com as atividades. Parece que cada um tinha que fazer o que tem que fazer, não pode ser fiscalizado, não pode ser. Mas eu acho que essa cultura já está muito patente nas nossas instituições e eu acho que eles já têm a percepção de qual é o papel do supervisor e eu acho que já não há mais esse problema. Eu oxalá que melhore mais ainda, tá, para o desempenho das nossas atividades. Obrigado, Justino. Quando há isso, cada um dos supervisores... É mesmo para insultar os chefes de ferino. Tem muitos supervisores nesse hospital agora. Vamos lá esclarecer as funções de cada um. Cada pergunta tem sempre uma resposta quando necessário. Bem,
Segundo Piva e Andrade, diz que a supervisão é um processo dinâmico, democrático, onde o supervisor coordena, né, os recursos humanos, os recursos físicos, materiais, visando alcançar o objetivo definido pela instituição. Naquilo que era coordenar os recursos humanos e às vezes até os físicos, então é onde havia aquilo que a colega Lourdes falou, de um lado. E do outro lado, tudo como começou na transição entre a supervisão ronda e a supervisão, que daqui a um instante depois vamos já falar. Então, não havia o conhecimento daqueles elementos que apareciam naqueles locais, porque antes, no meio da semana, não tínhamos supervisores, porque os supervisores só apareciam, que eram só nos fins de semana e aos feriados e à noite. Depois desta mudança, o supervisor era visto no hospital das 8 às 8 horas do outro dia. E então, de facto, como toda mudança provoca resistência, essa resistência, tanto para os profissionais de enfermagem como para os outros membros da equipa multiprofissional, era um bocadito mal vista. Mas hoje, conforme os colegas disseram, tentaram compreender o papel do supervisor na nossa instituição. Agora, quando a questão da nossa moderadora, quero dizer o seguinte. Na minha abordagem, falei daqueles supervisores que estão institucionais. E falei daqueles supervisores que estão no nosso estatuto orgânico, que são os supervisores de áreas. Claro que os supervisores de áreas são 5 elementos e cada supervisor tem a sua área de atuação, ou seja, tem o seu, como eu diria, o seu serviço. Mas não há, digo assim uma palavra mais simples, não há choque, porque o trabalho de supervisão é o mesmo. Que é diferente, a nossa experiência, é que o trabalho ficou ligeiramente mais coordenado, ficou facilitado para a instituição, para os colegas, e então tem sido, de facto, uma boa experiência quando a junção, ou seja, a nomeação e indicação desses elementos. Acho que os colegas não vejam esse supervisor como se fosse uma barreira naquilo que é a atividade deles, porque tanto o supervisor do turno como o supervisor da área, quando detectam uma irregularidade, ensinam, formam e fazem o verdadeiro papel de supervisor. Então, achamos que estamos no bom caminho. Claro que o nosso trabalho deve ser avaliado por outros e quero aqui, pelo menos, também bater palma pelo Dr. Cordeiro pela brilhante, como é que eu digo, felicitação que fez, porque isso é que dá força a nós, é que dá força aos supervisores, que dá força ao profissional que está aqui neste momento a falar, é aquele que exerce a função de supervisor. Está conosco também, antes, obrigada, chefe Zeferino, por esclarecer-nos, então, o papel de cada um destes supervisores. Afinal de contas, não existem muitos chefes aqui no hospital, não existem muitos fiscais, como se diz. Está conosco o enfermeiro Mário Ginga, que eu vou dar a oportunidade de ligar o seu microfone para fazer a sua contribuição. E agora é o espaço, enfermeiro Mário. Primeiro, Mário Ginga. Já não está conosco. Alô, boa tarde.
Boa tarde. Alô, sim, boa tarde. Assim, boa tarde. Primeiro, mais Acho que eu fechou estou a com sua muito contribuição. problema. Boa tarde. Boa tarde, colegas. É pelo que eu acabei de frisar na minha mensagem, eu estou com muitos problemas sobre a rede da internet. Então, tenho muita dificuldade mesmo de aceder e continuar com a reunião, porque está complicado. Alô? Estamos sim? Legal, Mário. Enquanto isso, deixa mais uma vez. Desliga, que pode falar. Mais uma vez, convocar aqui a equipa de projetores. Qual é o balanço que fazem, qual é a análise que fazem da equipa de supervisão do Hospitalamento Boa Vida? Chefe de Justiça. Obrigado, diretora, pela questão que não foi colocada. O balanço das atividades da equipa de supervisão do Hospital Américo Boa Vida. Eu acho que é um balanço positivo. Na verdade, agora torna-se mesmo um compromisso, como se diz, é uma responsabilidade que cada um dos supervisores tem para garantir que as atividades do hospital estejam a decorrer conforme deve ser. Então, o processo de coordenação, o processo administrativo e o processo de resolução de conflito, a resolução de problemas mais pontuais, né, conforme se diz, e o esclarecimento de situações ambíguas tem sido o nosso dia a dia e sentimos que é uma responsabilidade que temos e não só como supervisor também temos uma parte que nos toca, que é preservar a imagem do Hospital Américo Boa Vida. Então, com esse compromisso, primeiro, garantir que haja mínimo de qualidade, garantir que não haja conflito, mediar o conflito, e que os problemas, podem ser administrativos ou clínicos, não influenciam na quebra da qualidade da atividade do hospital, faz com que também a imagem do hospital, a satisfação também, a confiança pela direção do hospital também seja um outro handicap nós da equipa de supervisão, porque somos somos representantes da direção, por um lado, tá? Mas, por outro lado, nós representamos a instituição. Então, com esse compromisso, com essa responsabilidade, está mais ainda o outro sentido de que as atividades devem ser bem realizadas. E até aqui, eu acho que têm sido realizadas. Vamos melhorando. É claro que todas as atividades têm os seus pontos negativos, e esses pontos negativos são sempre comunicados para cada vez mais melhorar o nosso trabalho da supervisão. Eu acho que agora,
temos mais comunicação, embora ainda é pouco, queremos mais comunicação com a equipa toda da unidade hospitalar. Todos sabem quem deve fazer isso, quem não deve fazer isso, quando o supervisor tem que intervir, quando é que não deve intervir. E mesmo o supervisor também já tem como direcionar a atividade. Existem atividades que ele atividades, conflitos e outras situações que ele próprio resolve, tem autonomia de resolver. Mas tem aquelas atividades que não dependem dele. Então, para serem resolvidas, para serem realizadas, ele precisa acionar os seus superiores hierárquicos para. Então, é uma atividade, é uma experiência muito boa da supervisão. Eu acho que é uma experiência que pode ser também documentada e ser partilhada com outros profissionais, conforme diz o doutor Cordeiro. E vamos transmitir, vamos apresentar. E eu acho que é uma experiência positiva. Uma experiência positiva. O supervisor é um orientador e um facilitador. Em tudo isso para a melhoria e o crescimento do pessoal. E para isso, eu não sei se dar 10 significa 100% é demasiado, mas acho que posso dar um 9,8, né? 9,8. Sim. Porque avançamos mesmo. Sabemos, o doutor Zeferino falou, sabemos aonde que saímos e aonde que estamos. Eu acho que é isso. Chefe Zeferino, coordenador da supervisão, vamos lá. Bem, Balanço da supervisão da minha vida. O que é que acha dos nossos supervisores hoje? eu disse antes desse espaço que quem mede, quem faz a avaliação, às vezes, do nosso trabalho, são outras pessoas. Mas até aqui, desde que nós formamos esse grupo, eu trato os meus heróis, eu lhes trato assim, tendo em conta as dificuldades que ao longo do tempo enfrentaram, com muitos insultos de outros profissionais, muitos insultos dos profissionais da própria classe, mas foram guerreiros porque conseguiram transmitir, conseguiram chegar até aos profissionais que era preciso incentivar o espírito da equipa, era preciso comunicar o que é bom para a instituição quando tem uma equipe treinada de supervisores, quando tem uma equipa de formadores de supervisores com conhecimento. E esta equipa, eu, enquanto líder, ainda não posso dizer que já está boa, ainda não. Vamos exigir mais, porque também estamos a ser mais exigidos. Estamos a ser mais exigidos, na medida do possível, aquilo que o doutor Justino falou sobre o instrumento, o nosso documento. É preciso mais subsídio, é preciso mais conhecimento de outras pessoas. E então, quando atingirmos o auge, as melhores respostas virão dos nossos colaboradores, dos nossos utentes, se bem que já temos recebido alguns elogios. Aquilo que eu disse, que nós recebemos aqui supervisores de 2 províncias, por questões éticas não posso anunciar, que vieram aqui na nossa instituição e gostaram do nosso modelo, gostaram da nossa forma de trabalhar, e com admiração. Com admiração. Província do Centro-Sul e uma província do Centro-Sul e uma província da Zona Sul. E eles gostaram, ficaram muito impressionados com o nosso modelo, com a nossa forma de trabalhar. Aquilo já nos deu força. De um lado, as direções que nós temos trabalhado com elas também mostraram aquilo que às vezes as pessoas encontram como dificuldade, o que está na literatura, como dificuldade na execução da atividade de supervisor. Nós não encontramos dificuldade, porque a gestão máxima da instituição, de facto, vai de encontro às nossas pretensões. Quando assim tens um caminho aberto, temos abertura muito boa
parte da nossa direção-geral, a partir do diretor-geral, diretor de enfermagem, diretor clínico, diretor administrativo, diretor pedagógico científico. Então, isso nos faz crer que estamos no bom caminho. Vamos melhorar. Eu não posso dizer que já estamos bem, né? Vamos melhorar. Acho que na devida altura podemos dizer que valeu a pena esse nosso empenho, valeu a pena esse empenho desses 16 guerreiros, mais 4 que foram 20, que conseguiram levar esse barco até a este ponto. E é isso, por isso que nós conseguimos fazer esse trabalho. Muitas das coisas vivenciadas, conseguimos fazer esse trabalho com base nas evidências. Aliás, a enfermagem é feita com base nas evidências. Muito obrigada, enfermeiro Zeferino. Uma última questão da minha parte. Dentro daquilo que é a atividade de supervisão, como é que tem sido a integração com as outras equipas de serviço? Refiro especificamente à equipe médica. Como é que tem sido a integração? Acho que é isso que nós abordamos. Nós, no início, tivemos muita dificuldade. E a maior dificuldade mesmo foi naquilo que é supervisionar em algumas ações, supervisionar a presença física, supervisionar o absentismo ou então aquilo que é lado médico. Foi muito difícil. Foi muito difícil, mas com a ajuda da direção clínica conseguimos também manter, porque qualquer dificuldade que a equipe encontrasse, qualquer dificuldade que a equipe encontra até agora, era reportada logo à coordenação, era reportada à direção pedagógica, à direção clínica, era reportada à direção de enfermagem e, às vezes, reportada à direção geral. Então, algumas medidas eram tomadas e porque, para ser sincero, parte de alguns profissionais médicos, que na altura via um supervisor como um obstáculo, hoje nós sentimos que compreenderam o nosso papel. Nós não estávamos, a equipa de supervisor não estava para tirar papel, para tirar, substituir ou então subtrair competências de um profissional. Não. Agora compreenderam e nós, às vezes, sentimos também orgulhosos pela nossa persistência. Sentimos orgulhosos. A equipa dos profissionais de enfermagem, acho que faz parte daquilo que nós falamos sobre o desconhecimento do papel do supervisor. Também já estão a compreender, porque deram conta que o supervisor finalmente é um formador. Finalmente. O resto de atribuições que eles, às vezes, davam não era verdade, porque do início até hoje, os colegas já conseguem chegar até nós e dizer valeu a pena a vossa presença. Então, isso é um motivo de regozijo para nós. Muito bem, chefe Zeferino, muito obrigada. Vou aqui agradecer a presença dos nossos preletores que fizeram aqui uma explanação brilhante, conseguiram antes da nossa moderadora, nossa digníssima diretora, fazer o fecho dessas nossas coleções, em nome do Troca Quarto, do Dr. Lema, como preletores desse webinar, queremos agradecer todos os participantes, mas todos os internautas, familiares, amigos, colegas, que ficaram conosco neste período de aproximadamente 1h e 1h30. No fundo mesmo dos nossos corações, vocês foram motivo de nosso orgulho, motivo de que amanhã poderemos, num outro desafio que for dado sobre falar sobre a supervisão ou outro tema relacionado à nossa instituição, nós estamos comprometidos e esse comprometimento que faz parte a missão, valor da instituição, qualquer momento nós poderemos então aparecer aqui para juntos partilharmos esse conhecimento. Obrigado. Obrigada, chefe Zeferino. Dizer que cada um de nós é um supervisor por excelência.
cada um de nós deve ter uma chave na mão, mas é chave de conhecimento, chave de habilidade, chave de atitudes, valores, experiência que deve ser trabalhada. Vou pegar aqui uma frase citada aqui na preleção do chefe Zeferino, que diz que investir na supervisão é uma forma de antever a solução para os problemas que poderão aparecer futuramente. Então, o trabalho do supervisor não é um trabalho em vão, é um trabalho que vai nos dar soluções, vai nos mostrar onde estão os problemas e vai nos levar ao caminho mais certo. Agradecer a quem nos acompanhou do outro lado da plateia, a direção do Hospital Américo Boa Vida por ter nos dado esta oportunidade de partilharmos aqui as nossas atividades diárias, aos colegas que apresentaram, aos colegas que contribuíram e participaram, nosso muito obrigado. Em nome dessa equipa de preleção, nós agradecemos e encerramos aqui, prometendo voltar na próxima quinta-feira para mais um tema da direção de enfermagem. Obrigada.